Eu tirei alguns excertos do livro da Metafísica, porque esse capítulo 1 do livro 1, ou livro Alfa Maior, é apresentado ali, de certa forma, uma antropologia de Aristóteles, uma antropologia do saber. Então, eu tirei alguns excertos para passar a totalidade do que existe nesse capítulo 1. Eu acredito que não seja nenhum problema, se tratando de um texto do Aristóteles, fazer esses recortes. E eu sou licenciado em filosofia, não sou da área de letras, então estou me aventurando aqui. As traduções que eu utilizei para comparar, principalmente foi essa, né? A do Lucas Angione, que é a única que eu conheço, única tradução direta do grego para o português que eu conheço, mas ela não está completa. Por sorte, tem o livro 1, que é o que eu utilizo. As outras duas traduções bem conhecidas que nós temos em português é essa do Giovanni Reale, mas o Giovanni Reale traduziu para o italiano. É uma tradução indireta do Marcelo Perini. Além dessa, nós temos também a tradução que está na coleção Os Pensadores. Eu não utilizei aqui, mas é a tradução indireta aqui do David Ross, essa tradução em inglês. Então, essas duas são indiretas e a única direta é a do Lucas Angione, que está incompleta. Essa foi a que eu mais utilizei, do Lucas, né? Outra que eu gosto de utilizar bastante, até por conta da minha pesquisa, que eu estudo Tomás de Aquino, foi esse daqui, o texto, a tradução do Guilherme de Murbeck. Esse texto provavelmente deve ser a tradução latina mais importante da metafísica de Aristóteles. E eu só encontrei disponível no comentário de Tomás de Aquino a metafísica de Aristóteles. Então, nesse comentário de Tomás, antes de cada comentário, ele coloca o editor, né, que é essa edição Catala Spiazzi, eles colocam o texto traduzido pelo Guilherme de Murbeck. Então, gosto bastante também da tradução latina por conta da minha pesquisa e porque, pelo menos para quem está aprendendo, é bom o texto latino, já que ele costuma ser mais literal. Ele costuma ser mais literal e é por conta da língua latina também apresentar uma estrutura um pouco mais próxima do grego, né? Então, tem coisas ali que eu encontro no latim que eu não encontro, por exemplo, no português. Alguns gêneros de pronomes, coisas desse tipo. Então, esse Guilherme de Murbeck, a gente conhece pouco da vida dele, mas ele traduz quase que literalmente o texto de Aristóteles. Em alguns momentos também eu vou fazer referência à tradução do Ross e também essa do Tricot. O dicionários é esse, né? Do Liddell Scott, o LSJ. Mas também quando eu encontro em português, nesse da Ateliê Editorial, eu acabo preferindo. Eu estou traduzindo para o português, né? Então, se eu encontro aqui, eu acabo preferindo. E a gramática, basicamente, eu encontrei tudo que eu precisei aqui na do Ragon. Então é isso. Esse foi o material que eu utilizei. Começando pelo título, né? O título não foi Aristóteles que deu, foram os editores. Não sei exatamente quem deu, mas o título não é de Aristóteles. Inclusive, eu acho que ele só faz uma, se eu não me engano, apenas uma referência a esse título, a essa expressão durante todo o livro. E aqui nós temos ta metá, ta physica. Eu traduzi como as coisas que estão depois das coisas físicas naturais. Coisas físicas ou naturais. Esse tá é o artigo neutro, no plural, né? Coloquei como as coisas, porque aqui, apesar dele estar sozinho, esse artigo, eu costumo tomar o neutro plural em várias ocasiões como um coletivo. E nesse caso aqui é o coletivo de todas as coisas. Metá, ele pode ter duas acepções principais. Com acusativo, ele significa uma coisa e com genitivo outra. Aqui nós temos um acusativo, ele está regendo um acusativo neutro plural. Então é depois. Então seriam as coisas depois da física, as coisas depois da física, ou das coisas naturais, ou das coisas físicas. Esse física, vem de physikos e on, que por sua vez vem de fio, gerar, brotar, vir a ser, depois que se transforma em physis, que é um sufixo de substantivação, substantivos abstratos, refises, que literalmente seria a geração, o brotamento ou a natureza, né? E esse ikos aqui, que é um outro sufixo, a partir de physis, ele vai formar adjetivos.
Então aqui seria algo relativo à geração, passível de ser gerado, gerável ou natural, para deixar mais literal as coisas. Passado o título, aqui são as primeiras linhas, né? Eu não pulei as primeiras linhas, acho elas bem impactantes, né? Pantes anthropoi tueidenai oregontai physei, semeionde hetonai stesion agapesis, caigar horis descreias agapontai diautas, caimalistaton alon rediaton omaton. A minha tradução ficou: todos os homens tendem, miram o saber por natureza, e sinal é o deleite pelas sensações. E, de fato, independente da utilidade, eles, os humanos, se deleitam por elas mesmas, e mais do que as outras, aquela sensação ou deleite que se dá por meio da visão. Antes de eu proceder na tradução, acho que vale a pena mencionar alguns probleminhas que eu tive aqui, né? O primeiro é esse verbo orego. Orego. Ele vai estar aqui, oregontai. Na voz média, terceira pessoa do plural do presente. Significa desejar, mas também tender, mirar, alcançar. Algumas traduções, como por exemplo a de Ross e a latina, do Murbeck, eles colocam justamente desejar, né? Desire e desiderunt. Mas eu não coloco desejar porque orego está regendo um genitivo aqui. Ele tem um complemento no genitivo. E no dicionário eu encontrei que o complemento no genitivo tem o sentido de tender, mirar e alcançar. Né? Não sei se tem muito problema, mas eu preferi. Inclusive, o Lucas Angione coloca propendem. Né? Então, acho que foi mais nesse sentido, né, que o Lucas colocou. Esse foi o principal ponto, né? Um outro que eu não soube como resolver é esse aqui. Semeionde. Todos quase, se eu não me engano, praticamente todos colocam e sinal disso. Mas eu não sei de onde eles tiram esse disso, esse pronome demonstrativo, né? Eu coloco só o sinal, o e sinal é porque é o que está aqui, né? Eu não encontrei nenhuma referência dessa relação de semeiam de como e sinal e prova disso, né? Mas acho que também não tem nenhum problema. E aqui, né? Nesse momento aqui, que eu coloco ou sensação ou deleite, que é esse ré, a gente conhece como artigo, mas aqui está fazendo a função de pronome. Está se referindo a algum outro termo dito anteriormente. E ele pode se referir tanto a agápesis, né, que seria o deleite, quanto a estésia, retonaestésia, né, que são as sensações. Mas pelo contexto, eu coloquei aqui as duas porque eu acho que as duas cabem gramaticalmente, mas pelo contexto, eu escolheria a sensação. Então vamos lá. Pantes anthropoi são todos os humanos. Né? Pantes é esse adjetivo de terceira classe, passapan, pantes anthropoi. E aqui concordamos, ambos no nominativo plural, né? Pantes anthropoi, todos os humanos. Oregontai é o nosso verbo, tendem, miram, né? Tendem, miram. Oregontai, tendem, miram.
Miram o quê? Tu eidenai, que é o complemento no genitivo, né? Tu eidenai, o saber. A gente tem esse verbo aqui, eidenai, no infinitivo, que vem de oida, que é o verbo conhecer, saber. E esse artigo antes do infinitivo serve para substantivar o verbo, né? E a gente coloca sem, a gente não, né? Eles colocam no infinitivo, né? Utilizam o verbo no infinitivo e o artigo no neutro. Como o neutro do neutro, como o artigo do neutro é igual ao do masculino, então aqui pode acabar confundindo, mas é o neutro, por causa da substantivação do verbo. E aqui physi, que a gente já viu, que é rephysis, a natureza, só que no dativo, né? Fazendo uma função ali de adjunto adverbial, de terceira classe, de terceira declinação, né? Rephysis. Semeion de, esse semeion é o sinal, é a prova, to semeion, daí que vem semântica, né? Que vem semântica. Semeion de e sinal esse está implícito. A gente encontra em várias ocasiões o verbo ser implícito na língua grega. E aqui eu julguei ser uma delas. E sinal é reton aesthesion, né? Eu falei errado. Aqui a gente tem uma estrutura sanduíche, né? Esse re não é de aesthesion, é de agapesis, né? O deleite pelas sensações. O deleite pelas sensações. Esse agapesis, ele vem de agapau, que é também essa formação, essa substantivação a partir do sufixo cis, que forma substantivos abstratos, né? Que é o amor, o deleite e a satisfação. Preferi o deleite. Preferi o deleite. Alguns colocam amor, mas eu preferi a satisfação. Caigar, coris, descreias. Esse coris aqui, ele é um advérbio. Ele é um advérbio que significa independentemente. E aqui ele está regendo um genitivo, tescreias. Esse tescreias está aqui, ó. Recreia. Recreia tescreias. Que é o emprego, a utilidade, a serventia. Né? Então, independente, a parte, independente, separado de a parte em particular. A parte da utilidade, da serventia. Esse caigar, eu coloquei e de fato. E de fato, né? E de fato, independente da serventia. Agapontai de altas. Esse agapontai também, no presente da voz média, terceira pessoa do plural, e vem de agapau, né? Se referem aqui aos antropoi, né? Eles, né, os humanos, né, se deleitam agapontai, independente da utilidade, de altas, por elas mesmas. Esse di, no caso é o dia, e nós temos aqui um acusativo plural seguindo, né? Quando o dia é seguido de acusativo, ele tem um sentido causal. Tem um sentido causal. Seguido de genitivo, também vai apresentar esse sentido de através de, ao longo de. Passando no meio de alguma coisa, né? E esse autaz é um pronome reflexivo.
autós, auté, autó. Tem vários usos esse pronome, né? Acho que esse aqui eu traduzi por mesmos, né? Por mesmas, por elas mesmas, né? Por elas mesmas, os homens, os humanos se deleitam, né? Independentemente da utilidade. Kai malista ton alon redia ton omaton, né? Kai malista, esse malista é o superlativo do mala e mais, né? Superlativo do mala. Aqui. Mala é um advérbio e o malista é o seu superlativo. Malista ton alon. E esse alon vem de alos, que é o outro resto. Diferente de héteros, né, que é o outro de dois, o alos é o outro de todo o resto. E malista, e mais do que as outras, aquela sensação. Aí esse dia eu traduzi como que se dá por meio, que se dá por meio, né? Que se dá por meio. Porque aqui está regendo genitivo, né? Pode ser através de, ao longo, né? Ou por causa. E ton omaton, da visão. Tá no plural, mas eu preferi colocar no singular, porque senão eu teria que colocar das visões, né? Então, aquela sensação que se dá por meio da visão. Esse tonomaton vem de tooma, tuomatos, olho-visão, um substantivo da terceira declinação. Isso. Aqui o Angione utiliza a sensação através dos olhos, né? Pode ser tanto olho ou visão. João, Hum, voltando lá ao trecho que você concluiu, estava aqui cotejando com Lucas, com a Dione, e é esse trecho que você colocou como, e de fato, independente da utilidade, eles, né, esse eles aqui, ele não traduziu, ele deixou subentendido, né? Na tradução dele ficou assim, e até mesmo a parte de sua utilidade, elas são estimadas em si mesmas. E aí você fica implícito por quem, né? Claro que são os homens, mas eu achei que na sua tradução ficou mais evidente, né? Que está se referindo, está retomando o sujeito lá do início. São esses esse, homens que se deleitam, porque na tradução dele ficou, elas se deleitam por elas mesmas, mas não aparece, né? então, esse fato eu realmente não tinha reparado, mas esse eles aqui eu acabo colocando, né? Eu acabo tomando como se fossem os humanos. Não sei, é algo de se pensar também. Eu não sei se foi isso que você quis dizer também, mas se seriam as sensações aqui, o sujeito, né? Isso, na tradução dele fica essa intenção, né? Que o sujeito são as próprias sensações. Ah, então, precisaria dar uma olhada nisso. Mas obrigado por comentar. Isso me passou realmente despercebido. Não coloquei nada a respeito. De resto, tudo bem aqui? Maravilhoso. Oi, desculpa, não sei se o meu microfone tá bom, mas eu tive uma dúvida. No latim, normalmente eu vejo subtendido o verbo ser na terceira pessoa, do singular do presente, o est, né? No caso do grego, é a mesma relação no caso da terceira pessoa do singular do presente, ou isso pode acontecer com outros tempos verbais também, do verbo ser subtendido? Hum, eu acho que pode acontecer em outras, porque aqui, inclusive, eu subentendi ele no plural, né? Teria um verbo ser aqui, as coisas que estão. Se bem que aqui a gente poderia usar também, a gente
poderia usar o neutro plural com o verbo no singular, né? Por conta desse caráter coletivo que o neutro plural tem. Não sei se esse aqui seria um bom exemplo. Bom, mas legal, qualquer coisa vocês vão continuando aí me interrompendo. Aqui, eu dei um salto, né? Aition dhoti, malista poiei ignoridzen remas, haute tona estésion, caipolas deloi diaforas. E a causa é que, dentre as sensações, esta é a que mais nos faz conhecer e manifesta muitas diferenças. Aqui eu acho que eu não tive muitos problemas. Só esse finalzinho aqui que eu achei que ficou esquisito. E eu coloquei também a tradução do Angione porque a dele também ficou meio truncada, né? Para mim. Ele coloca... E a causa disso é que entre as sensações, esta é que mais nos faz conhecer e mostra muitas diferenças, né? Ao contrário de mostra, eu coloquei manifesta, deloi, que é o verbo delol, um verbo contrato. Aqui está na terceira pessoa do singular, presente, manifesta. Eu não coloquei também esse verbo ali embaixo, é o verbo poiel, fazer, um verbo contrato também, na terceira pessoa do singular. Eu coloquei faz, né? Haiti onde, e a causa é, e aqui de novo é, né? Implícito. Esse Haitian vem de Haitios, a on. Eu encontrei essa referência no dicionário, né? É um adjetivo, mas no neutro tem referência à causa na filosofia, né? Em textos filosóficos. Então a causa é que, esse hot é o quê? Ele pode ser tanto conjunção quanto pronome relativo. Mas se for pronome relativo, ele vai ser neutro. No final das contas, a gente acaba quase sempre que traduzindo como que, se for conjunção ou pronome, né? Pelo menos nas ocasiões que eu já encontrei com ele. Mal está de novo, né? Mais, né? Mais nos faz. É a que mais nos faz. E a causa é que, dentre as sensações, esse dentre as sensações está aqui. Tonaesthesion. A gente já viu aistesis, né? Aqui em cima. Reaistesis, aesthesios, da terceira declinação também. Sensações, percepções. Dentre as sensações, esta, haute, vem de hutos, haute tuto, um demonstrativo. Esta, aqui também está, não tive referência no texto, né? É aqui, mais, malista, nos faz conhecer. Aqui faz, né? Poiei. Faz o quê? Faz conhecer, gnoridzin, conhecer. É um verbo no infinitivo como complemento de poiei. Aqui, gnoridzo. Faz conhecer, torna conhecido. Torna conhecido o quê? A gente. Nos. Esse remas é o remeis, né? Plural de ego. Remeis é o nominativo, remais é o acusativo plural. Nós. E manifesta muitas diferenças. Caipolás, deloi, diaforás. Esse polás está concordando com diaforás, que é o adjetivo, né? Adjetivo e o diaforás, rediaforá, a diferença. Três diaforás dá diferença. E o polás vem de poli, polá, poli. Poli, polá, poli. Aqui nós temos um acusativo plural, polás, diaforás. Anota, já mostrei. Aqui mais um saltinho da 27 para 28. Ignetai de ec minemes emperia tois anthropos. Haigar polai minemai tu autu pragmatos mias emperias dinamin apotelusim. Nasce da memória a experiência nos humanos, pois as diversas memórias da mesma coisa, ocorrência ou fato produzem a capacidade de uma experiência. Gignetai, vem de gignomai, está na terceira pessoa do singular, né? E nasce, né, e surge ec minemes, da memória. Da memória. Esse ec, ele vai reger genitivo. Minemes vem de remineme, a memória. O que surge, que nasce? Empiria, a experiência.
E esse tois anthropos, o dativo plural de anthropos, hoanthropos, nos humanos, né? Nos humanos. Haigar polai minemai, aqui tudo no nominativo plural feminino, né? Haigar polai minemai, são as diversas memórias. E esse gar eu traduzi como pois. Às vezes ele tem o sentido, né? Indica uma explicação, uma conclusão, às vezes nem é necessário traduzir, que eu traduzi como pois. Pois as diversas memórias da mesma ocorrência. Da mesma ocorrência é tu ou tu pragmatos. Aqui de novo esse pronome reflexivo ou tu, só que nessa ocasião também é a mesma, né? Da mesma ocorrência, fato. Pragmatos vem de to pragma. É o genitivo singular, né? Tu pragmatos. Terceira declinação. Vem desse verbo prasso, que é da onde vem praxis também, né? Pois as diversas memórias de uma mesma ocorrência, de um mesmo fato, e aí o nosso verbo. Apotelucem. Apotelucem, produzem. Vem de apoteléu. Completar, realizar, perfazer. Eu coloquei uma tradução aqui, perfazem, né? Eu gosto desse perfazem. Eu não coloquei só para fazer diferente, mas eu gosto do perfazem também, porque dá esse sentido de fazer até o fim, né? De cabo a rabo. E o teléu, ele indica isso, né? Esse completar, né? Apotelucem, a terceira pessoa do plural do presente. Porque o sujeito haipolá eminema está no plural também. Então, são as memórias que produzem, né, de uma mesma ocorrência, produzem o quê? A capacidade, dinamin. A capacidade do quê? De uma experiência. De uma experiência. Aqui em Aristóteles é meio que ao contrário do que a gente tem comumente, né? É a memória que gera a experiência, e não a experiência que gera a memória. Esse mias emperias está no genitivo, né? O genitivo de restringindo dinamis, a capacidade de uma experiência, mias emperias. Esse mia é o feminino de eis, mia, en, que é o numeral 1. E dinamis, redinamis, tesdinâmeos. É a capacidade, o poder, a potência, a força. Os numerais eu coloco aqui a observação que eles são indeclináveis, né? Com exceção dos 4 primeiros, das centenas e milhares. João, Hum, um comentário aqui do Yuri. Yuri, você pode ativar o microfone, se quiser falar? Ele não pode ativar o microfone, mas o comentário dele é: João, talvez uma outra possibilidade de traduzir a primeira oração pelo dativo de posse ficaria assim, né? Os homens têm experiência com base na memória, da memória. O que você acha? na primeira? Então, mas se fosse dativo de posse, não ficaria a experiência do homem, dos homens? Eu não entendi, Yuri. Como se emperia fosse o dativo? Ah, não, da memória. Então, o dativo na primeira oração seria esse aqui, né? Tois anthropos. Eu não consigo ver. Ah, sim. Ah, tá. Dignitai tois anthropos. Surge para os homens. Emperia. É uma possibilidade. Com certeza. Eu não tinha pensado nisso. Eu acataria como uma possibilidade. Uma boa. Eu não coloquei nenhuma tradução aqui para comparar, porque essa oração eu não vi como tão problemática, mas poderia ter pego aqui. Depois eu posso dar uma olhada. Mas acho que cabe sim, Yuri. Tudo bem? Se estiver tudo bem, eu vou passar para essa aqui. E aqui eu vou para outro parágrafo, né? Dignetai de techne, rotan ekpolontes emperias enoematon mia catolo, genetai periton homoion hipolepsis. Aqui tem algumas coisas interessantes também. Esse rotan, né? Esse rotan, eu não anotei, mas ele é rotemaisan. Rotem é uma conjunção temporal, que a gente traduz como quando. E an é uma partícula que a gente não traduz, mas ela aparece, de modo geral, para traçar uma circunstância.
como eu definiria, para traçar uma circunstância. É o que a gente vai ver aqui. Eu coloquei uma notinha nela porque ali no Eloy Ragon, ele vai falar um pouco sobre isso. Uma outra coisa interessante sobre essa partícula é que ela sempre vem acompanhada, né, ou pelo menos quase sempre, de algum verbo. E o verbo no qual ela acompanha é esse genetai, que vem do, do gignetai, do gignomai, terceira pessoa do singular, só que no subjuntivo. De modo bem geral também, o subjuntivo tem essa marca aqui da vogal temática alongada, né? Aqui não tem. E lá no Eloy Ragon, ele marca aqui o an, né? Com subjuntivo, ele indica, mas nós não temos apenas um subjuntivo aqui, nós temos um subjuntivo aoristo. E ele também dá uma outra explicação para o an junto com o subjuntivo, subjuntivo aoristo, né? E aqui ela vai exprimir uma ação anterior à oração principal. Nós temos essas duas ocorrências. An com subjuntivo indica, tem um valor eventual e an com aoristo subjuntivo, uma ação anterior à principal. Como que eu traduzi aqui? Dignetai de techne, a técnica surge. Techne é a técnica, né? Eu prefiro traduzir como técnica do que arte, porque eu acho que hoje a conotação que a gente tem de arte é muito mais relativa às artes do belo do que aos artifícios em geral, né? Acho que mais no sentido de técnica a gente tomaria. E a técnica nasce, Gignetai, e a técnica surge, se faz, desde que, e aí eu traduzi esse rotan como desde que, ou quando. São duas opções. Quando ecpolontes enteirias, enoematon, né? De muitas concepções da experiência, ecpolon, esse aqui polon está concordando com enoematon, de muitas concepções da experiência, tesenterias, de muitas concepções da experiência, e aqui, de muitas concepções da experiência, surja, se faça. E aqui eu traduzi o genetai como surja, né? Desde que se faça, desde que surja, mia hipólepsis. Mia hipólepsis. Uma noção, um julgamento. Hipólepsis é feminino, assim como mia. É o feminino do numeral 1. E hipólepsis é, de novo, também essa formação de substantivos abstratos femininos com cis. Aparece esse psi aqui por causa da labial. O labial com sigma forma psi. Vem de hipolambana, que é julgar. Julgar. Então aqui a gente tem uma noção, um julgamento. Uma noção, um julgamento. E aqui, hipólepsis está no nominativo, que é genetai. É um verbo de ligação, né? Mia hipólepsis catholo. Aqui, todas as traduções, a grande maioria traduz como universal. Como universal, esse catholo. Eu coloquei totalizante também, mas literalmente é o catá mais rolos. Catá mais rolo. Só que aqui a gente tem no genitivo, rolo. Catá mais genitivo, concernente a com respeito a de acordo com. Então seria um julgamento, uma noção de acordo com o todo. E aí a gente traduz como totalizante ou universal. Catholo. Desde que surja, desde que se faça uma noção, um julgamento totalizante, universal, periton homoion, né? Sobre as mesmas coisas ou coisas similares. E aqui, ton homoion, esse perima é genitivo acerca de, né? Acerca de coisas, acerca das mesmas coisas. Esse homoion é igual ou similar a um adjetivo. Um adjetivo. E por que eu coloquei coisas aqui? Porque eu considerei como se eles estivessem no genitivo plural neutro. E aí eu subentendo coisas. Subentendo coisas. Por quê? Porque está no neutro plural. No neutro plural. Não tem um substantivo
relacionado a esse adjetivo aqui, então eu subentendo coisas. Acho que é isso. Ah, enoematon. Aqui é interessante também, porque esse termo, enoematon, é en, mas noema, né? Tonoema. Vem de Noel, nous. Se Noel é pensar, nous pode ser traduzido como intuição também, né? Noel, pensar, conceber. Esse sufixo ma, ele forma substantivos concretos. Aquilo com que se percebe, pensa, ou o resultado do pensamento. Então, por isso que eu traduzi como concepção, né? Como um resultado do pensamento. E en é interior, né? É um resultado do pensamento interior. Vamos dizer assim, né? Literalmente. Pulando mais algumas linhas. Al homos toge eidenai kaitoe paien teterrine tesemperias hiparquem oiome tamalum. Todavia, nós consideramos o saber e o entender pertencerem mais à técnica do que à experiência. Aqui eu acho que eu também não tive muitos problemas. A gente viu o malista, que era o superlativo, agora o malum, que é o comparativo de mala. E esse al homos é alá mais homos, né? São duas conjunções adversativas, podem ser traduzidas por mas eu encontrei lá no Eloy Aragon, essas duas juntas, ele traduziu como todavia, né? Então eu preferi deixar as duas como simplesmente todavia, né? Aqui na página 159 da edição de 2011. Al homos, todavia, toge eidenai, aqui de novo a substantivação do infinitivo, né? O saber. Essa substantivação sempre se dá com o artigo neutro. Toge eidenai, kaito epaien, o saber e o entender. O saber e o entender. Oiômeta, nós consideramos. Nós consideramos. Oiômeta vem de oiomai, considerar, pensar. Nós consideramos mais, malon, nós consideramos pertencer, hiparken, malon, mais, à técnica do que à experiência. Então, esse hiparco, né, nós consideramos pertencer, aqui também infinitivo, hiparken, oiômeta, na primeira pessoa do plural, da voz média, vem de hoiomai, hiparco, no infinitivo, complemento de oiômeta, e aqui ele pede um dativo, né? Pertencer à técnica. À técnica. Mas como é uma comparação que a gente está fazendo, o complemento da comparação ele sempre vem no genitivo. Presemperias, né? Aquilo com o que a gente compara. Pertence mais à técnica do que à experiência. O saber e o entender. E esse epaien, infinitivo também, substantivado, né? Vem de epaio, perceber e entender. Mais uma. Tutodhoti, hoi mentenaitian issasin hoidu. E por isso, porque uns, ou estes, conhecem a causa e outros, aqueles não. Tuto, a gente já mostrou isso, né? É um demonstrativo neutro, né? Vem de hutos, hutos haute tuto. E isso, tutode, hoti, por quê? Hoti, por quê? Aí agora aqui, temos o men e o de, né? Uns, roi, e esse roi aqui não se fazendo função de pronome, né? Uns. Eu fiquei indeciso para traduzir esse daqui, porque eu tentei buscar alguma referência, né? Do uso do artigo como demonstrativo, né? Porque eu vi que vários utilizam estes e aqueles, né? Quando tem o roi men e o roi de, né? Estes, aqueles, eu preferi deixar como uns e outros. Uns e outros. Mas, entre parênteses, estes e aqueles.
Isso porque estes conhecem, isso assim, vem do verbo oida, terceira pessoa do plural. Lá no dicionário eles vão colocar como perfeito, mas ele tem o sentido do presente. Ele tem o sentido do presente. A gente traduz como conheço, né? Eles conhecem. Mas em grego é perfeito. Porque uns conhecem a causa, tenaitia, né? Aqui é o acusativo singular de reaitia. Reaitia. Que uns conhecem a causa e outros não. Roidu. Que tá mais tranquila essa, né? Agora essa daqui eu tive também uns probleminhas. Inclusive o Yuri acabou de fazer uma pergunta, uma sugestão daqui para o texto, ele me ajudou nessa daqui. Bom, vamos lá. Pleionon deoris comenon technon, kaiton men prostanankaya, ton de pros diagogenuson, ai sophoterus tus toiutos e keinon, hippolan vanestai diatome, pros crescin einaitas emperias auton. Assim, por encontrarem mais técnicas, e por serem umas para as coisas necessárias e outras para a recreação, considera-se sempre mais sábios desse tipo, os de tal tipo, do que aqueles em função disto, dois pontos. Não existirem para a utilidade, para os usos, os conhecimentos ou habilidades deles. O que aconteceu aqui? Isso aqui, na hora que eu bati o olho, genitivo absoluto. Né? O genitivo absoluto tem que ter uma função circunstancial no grego, né? Ou de condição, ou temporal, ou causal. Mas aqui continua o genitivo plural, né? Ton men prostanankaya, ton de prosdiagogen uson. Eu estava lendo isso aqui como um desenvolvimento de technon, né? Eu estava procurando alguma referência da possibilidade de algum tipo de aposto do genitivo absoluto, né? Como se isso aqui explicasse esse termo, né, do genitivo absoluto. Mas o Yuri me falou que não, a gente poderia muito bem ver isso aqui como dois genitivos absolutos, né? Como duas circunstâncias, e foi desse jeito que eu segui. E assim, por encontrarem mais técnicas, pleionon deoris comenon technon, kai ton men prostanan kaia ton de pros diagogenuson, e por serem umas para as coisas necessárias, prostanan kaia, e outras para a recreação, pros diagogen. Então essas são as duas condições, né? Então por isso, aqui, por encontrarem mais técnicas, e a outra é essa, né? Tom men prostanankaya, tom de prosdiagogenuson. E por serem umas para as coisas necessárias e outras para a recreação. Por conta disso, considere-se sempre mais sábios desse tipo e tal. Deixa eu ver o que eu coloco aqui de nota. O Reale, ele traduz como numerosas artes. Numerosas artes. Eu coloco técnicas. E aqui na 12, eu peguei do Ross Recreação, porque alguns colocam diagogen como lazer, prazer. Eu não gosto, eu acho que eu prefiro deixar o prazer para certas circunstâncias especiais em Aristóteles, porque vai ter uma conotação bem técnica, o prazer. E aqui esse diagogen no sentido mais de recreação, de entretenimento. Pleionon a gente já viu que vem de poli, só que ele é o comparativo. Eu traduzi como mais, mas pode ser também numerosas, né? Mais e mais. E numerosas artes, técnicas, né? Euriskomenon. Aqui está no particípio, a voz média, né? Euriskomenon. Vem de eurisco, encontrar. E por encontrarem mais técnicas, cai. Tomen, e por serem umas, por serem, uson. Esse uson faz referência às técnicas porque é um particípio feminino, né, do verbo ser, no genitivo plural, uson. Não é onton, por exemplo, né, uson. Então eu sei que se refere às técnicas. E por serem estas, e por serem algumas, né?
ou umas, ton men, pros tanankaya, para as necessidades, tanankaya vem de anankaios, aon. Aqui é a substantivação, né, as coisas necessárias, no neutro plural, e aqui nós temos uma contração, né? Diferentemente da contração que ocorre dentro de uma única palavra, entre o radical e a vogal temática, por exemplo, entre os verbos contratos, aqui é uma contração entre o artigo e o seu substantivo, e o substantivo, no caso, né? A palavra substantivada. Então virou tanankaya, que são as coisas necessárias. Coisas necessárias. E aqui prós, né? Em direção a, um destino, né? Para. Prós rege acusativo. Prós tanankaya. Aqui a gente tem um acusativo plural, neutro. E aqui um acusativo singular feminino, diagogen, vem de... Diagogen é literalmente dia água, né? Agir através, passar através de alguma coisa, acabou virando passar o tempo, né? Passar o tempo, recreação. Rediagogue. Rediagogue, a gente tem aqui o acusativo diagogen. E por conta dessas circunstâncias, aí sofóteros tustoiutos e keinon. Aqui de novo uma comparação. Sofóteros vem de sofós. Sofós. Sofóteros, que é o sábio, né? Só que aqui no acusativo plural. O acusativo plural é complemento desse verbo aqui. Hipolambanestai. Só que esse hipolambanestai, ele está no infinitivo médio. Infinitivo da voz média, né? Hipolambanestai. Eu traduzi como considera-se. Considera-se. Né? De uma maneira impessoal. Porque eu não consegui deixar ele no infinitivo. Aí eu deixei assim, considera-se para manter essa impessoalidade. Hipolambanestai, a gente já viu esse verbo, né? Hipolepsis, que é o julgamento aqui, considerar julgar, né? Julga-se aí sempre sofóteros tustoiutos, mais sábios os desse tipo, tustoiutos, né? Toiutos, toiaute, toiuto, né? Tal, de tal tipo, tales, né? Sempre indicando uma qualidade. Os desse tipo, os de tais, o de tal magnitude, né? Tustoiutos, ekeinon. E o ekeinon está no genitivo plural porque é o complemento da comparação, do que aqueles. E aí o ekeinon é o demonstrativo. Ekeinos, ekeine, ekeino. Contraposição com o hutos, que é este, né? Seria um demonstrativo mais próximo. O ekeinos é aquele que está mais longe. E por que considera-se sempre mais sábios os desse tipo do que aqueles? Diató. Esse diató aqui também, eu fiquei com um pouco de dificuldade de entender esse tó, né? A que ele se referia. No primeiro momento eu pensei que ele fosse artigo desse verbo einai, que é o infinitivo, né? Estaria substantivando. Mas eu acabei considerando ele como, em função disso, diató, né? Em função disso, como se ele fosse o artigo de toda essa justificativa, né? E é por isso que eu coloco os dois pontos aqui. A minha notinha 13 é da tradução latina, ele também mantém esse artigo, né? Ou esse pronome, né? No caso, fazendo a função de pronome ali, est propter id. É por causa disso. É por causa disso. Me proscrescem einai tas epistemas autônomos. Não existirem para as utilidades, usa os conhecimentos e habilidades deles, né? Me einai. Esse me aqui, ele tá sendo usado por conta do verbo no infinitivo. Foi a referência que eu encontrei, né? Ele está sendo usado porque nós temos um verbo no infinitivo, pros crescem, nós já vimos
que a gente já tinha visto, mas eu coloquei aqui também. Recresces, recrescias. Vem do verbo kraumai, que é usar, empregar, e recresces é o uso, né? O uso, a utilidade, né? Não ser me eina e proscrescem, para a utilidade, tas epistemas, os conhecimentos deles, autônomo. João Yuri fez um comentáriozinho ali, né? Esse último aqui. Passar, levar a vida, isso. Ou poderia ser por causa do não ser para a necessidade. Esse finalzinho, né? Não existirem para a utilidade, não ser para a necessidade. Sim. Aqui é um pouco também. Não, eu não pensei nisso, né? Eu não pensei nisso, mas eu confesso que quando eu fiz a tradução, eu fui lembrando um pouco do Moisés e para manter as palavras que possuem as mesmas palavras em grego, repeti-las no português, né? Então, por exemplo, se eu usei, aqui no caso, como eu já usei necessidade, né, necessário para Tanankaya, eu me sinto meio que na necessidade de usar outra palavra para traduzir o crescem, porque em grego eles usam duas palavras diferentes, né? Então, mais por isso que eu talvez não tenha colocado necessidade, mais utilidade. Assim como, por exemplo, né, isso aqui também, surge, né? Aqui ele usa o mesmo verbo, gignetai e genetai. Antes eu tinha colocado nasce, né? Mas eu lembrei da apresentação do Moisés. E não, vou deixar o mesmo verbo, surge aqui, ou se faz aqui, porque Aristóteles usa o mesmo verbo, né? Mas é mais por isso, Yuri. Mas eu acho que cabe, sim, né? A utilidade nesse sentido, né? É porque realmente faz referência a essas coisas, né? Faz referência a essas coisas. Não existirem para as coisas necessárias e para a recreação. Se bem que eu acho que aqui ele quer, quando ele fala de não existir para proscrescem, para a utilidade, ele quer dizer não apenas para as coisas necessárias, mas para a recreação também, porque os mais sábios. Não, tá certo. Tá certo. Ele está falando que os mais sábios são esses, né? Tustoiutos. Realmente, a gente poderia repetir, né? Que Aristóteles dá esse indício. Quando ele fala da utilidade, ele está se referindo às coisas necessárias. E os mais sábios, esses daqui, né? Os Ele desse tipo. complementou lá o comentário. Ah, sim, do Einai. Entre o artigo infinitivo tem esse. Ah, do Einai, né? Eu tinha pensado nisso, eu pensei em colocar em função da não existência, por causa do não ser. Ah, sim, por causa do não ser. Eu pensei em substantivar esse Einai de alguma forma, mas. E entre o artigo e o infinitivo tem esse adjunto adverbial. Então, eu não coloquei justamente por isso. Eu não sei se o fato de ter esse proscrescem no meio deles, me proscrescem, indica que eles estão juntos, né? Mas agora eu não lembro por que eu optei por essa. Eu lembro que até ontem eu tinha deixado as duas opções aqui, né? As duas opções. Essa com 2 pontos e a outra substantivando o Einai. Mas é uma possibilidade também. E aqui, né, tas epistemas está no acusativo plural. Porque nós temos um verbo de ligação aqui
Tem duas justificativas, né, eu vejo. Esse tais epistemas está no acusativo plural porque o diató, né? Isso aqui tudo está no acusativo, né? Diató. Ou se o tó fosse do Einai, teria que estar concordando no acusativo, né? Mas aí é isso, eu só fiquei meio indeciso em fazer ele concordar com o tó Einai, porque ele está no plural e não no singular. E episteme, repisteme, os conhecimentos, habilidades, autônomo deles, autônomo. O Aqui, Yuri mandou mais um comentário. e aqui o autônomo como pronome mesmo, como deles, né? Não como os mesmos, como tinha colocado lá em cima em outras ocasiões. Ah, sim, é permitido sim. Esse epistemas parece ser sujeito acusativo do infinitivo. Yuri, eu não consigo enxergar isso não. Sujeito acusativo do infinitivo. Depois você vai ter que explicar isso aí para mim. Bom, depois eu reflito sobre isso, senão a gente... Aqui, 981b, 2023, Hoten edepanton tontoiuton kateskeu asmenon, haemepros redonen medepros tanankaia ton epistemon eurethesan. Kai proton en tutos toistopois u proton escholasan. Hoten e ede, advérbios, né? Esse hoten eu traduzi como de onde, daí que, né? E daí que. Aqui é na sequência, né? Eu só dividi porque senão ia ficar muito grande. De onde, daí que, né? Daí que, por isso, quando já estavam providenciadas todas as técnicas desse tipo, panton tontoiuton kateskeuasmenon, aqui também um genitivo absoluto, né? Panton tontoiuton kateskeuasmenon. Esse kat esqueuasmeno vem de kat esqueuadzo. Esqueuadzo é preparar, fazer, fornecer. E aqui a gente tem um perfeito. Perfeito, por causa do aumento e desse sigma. Esse sigma que a dental ela cai, né? E particípio médio do genitivo plural. Todas deste tipo, né? Tontoiuton. Aqui, 17. Então, aqui é interessante, porque os tradutores, eles escrevem, né? Ao que esse pânton se refere. Aqui eu acho que se refere a técnicas, né? Quando todas essas técnicas já estavam providenciadas, Panton, Tonto, Hilton, né? Quando já estavam providenciadas todas as técnicas desse tipo, mas ali o tricô ele fala arte e o Angione técnicas, mas o Riari ele fala de coisas. Quando todas essas coisas, e a latina também, né? E o Ross também, invenções, né? Com todas essas invenções. Eu preferi optar por técnicas. Preferi optar por técnicas. E quando... E esse já, ele vem daqui, né? Ede. Na verdade, a gente poderia estender aqui. Esse já vem daqui, ede. Quando já estavam providenciadas todas as técnicas desse tipo, Jaime pros redonen me de pros tamancaia ton epistemon euretesan. Aqueles que não são nem para o prazer nem para a necessidade. Rai, né? Aquelas, rai,
me pros edonen, né? Que não são para redonen. Redonen eu traduzi como aqui, como prazer. Não coloquei aqui embaixo. Aqueles que não são nem para o prazer mede e nem prostanankaia, e nem para as necessidades. Esse rai aqui, eu penso ele como fazendo referência a ton epistemon, rai ton epistemon, né? Aquelas epistemes das epistemes. Foi a maneira que eu pensei, né? Quando, inclusive, eu não sei se isso justifica, mas o Rawls utiliza que ramos do conhecimento, né? Aqueles ramos do conhecimento, né? Ou aqueles conhecimentos dos conhecimentos, rai ton epistemon, esse rai pensando como fazendo referência a episteme, né? Aqui. Pensei desse jeito. Então aqui, ton epistemon, dentre os conhecimentos, rai, aqueles me pros edonen, que não são nem para o prazer me de prosta nankaia e nem para as necessidades, euretesan, foram descobertos. E aqui a gente tem uma voz passiva. Vem de eurisco, a gente já mostrou, né? Esse morfema T é indício da voz passiva. E esse sigma aqui, ele mostra que está no aoristo, da terceira pessoa do plural, né? Porque o nosso sujeito está no plural também. Aqueles foram descobertos. Kai proton en tutos tois topos. Tropon vem de e próton. Próton vem de protos, prote, próton. É um adjetivo. Mas no neutro, ele pode ser entendido também como adverbial, como tendo uma função adverbial. Por isso que eu traduzi como primeiramente. E primeiramente, em tutos, tois topos, naqueles locais, naqueles lugares, né? Aqui é o demonstrativo, de novo, vem de rutos, né? Tudo no dativo porque é complemento de N. Em tutos tois topos, U. Esse U, eu vejo ele como 16. Eu vejo ele como advérbio de lugar, onde, e não como o genitivo do pronome neutro. Acho que fica melhor aqui. Porque eles são iguaizinhos, né? Eles são iguaizinhos. O, onde. E aqui de novo próton, no neutro. Onde primeiro, onde em primeiro lugar. Escolasan. Escolasan. Escolasan vem de escolades ou reescolher. Eu traduzi como, em primeiro, as pessoas tiveram tempo livre para o ócio. Tudo isso aqui, né? Não consegui fazer algo mais sintético, né? Daí que quando todas essas técnicas já estavam providenciadas, né? Todas essas técnicas desse tipo, quando já estavam providenciadas todas as técnicas desse tipo, dentre os conhecimentos, aqueles que não são nem para o prazer nem para as necessidades foram descobertos, e primeiramente naqueles lugares onde primeiro as pessoas tiveram tempo livre para o ócio. Na sequência do texto, inclusive, ele vai falar que foi no Egito que por isso que no Egito a matemática surgiu primeiramente no Egito, porque lá a casta sacerdotal tinha tempo livre, coisas desse gênero. Mas eu pulei essa parte. E aqui o fim. O fim. Rudeneca, nin poiume taton logon, tutestin, hoti tenon nomadzomenen sofian perita protaitia, kaitas arhas, hipolambanos infantes. Mas compomos o argumento, o discurso, por causa disso, isto é, ou seja, que todos assumem, julgam a dita, denominada sapiência, de acordo com relativa,
de acordo com as primeiras causas e sobre os princípios. Aqui eu acho que eu também não tive muito problema. Só isso aqui, né? Mas está no finalzinho, depois eu comento. Esse Rêneca, ele rege genitivo, por isso esse ru, né? E esse ru, sim, ele vem do pronome relativo, né? É o genitivo singular, que é igualzinho ao advérbio. Igualzinho ao advérbio, né? Por causa disso eu traduzi, né? Rudênica. Por causa disso. Nin poiúmeta. Agora fazemos, né? Fazemos aqui na voz média, fazemos a intenção a nós mesmos, né? Para nós. Nin poiúmeta vem de poiel, primeira pessoa do plural, da voz média. Nin poiúmeta, nós compomos. Aqui eu traduzi como compomos, compor em vez de fazer, em vez de trabalhar, né? Ou qualquer outra coisa do gênero. Porque é o argumento que é o complemento, né? Compomos o discurso, o argumento, mas compomos o argumento, ton logon, por causa disso. Isto é, tut estim. Literalmente, né? Tudo isto é, tut estim, isto é. Pode ser também ou seja, né? Ou seja, 2 pontos. Coloquei 2 pontos aqui. Hot ten onomadzomenen Sofian, que pantes, todos assumem, todos, né? Todos esse pantes aqui. Todos assumem, ripolambano, assim, a gente já viu também esse verbo aqui várias vezes, julgar, ripolepsis, a noção, o julgamento, todos assumem, julgam, e aqui o complemento, né? Ten onomadzomenen Sofian. A dita denominada sapiência. Que Sofia é a sapiência. E onomadzomenen vem de onomadzo, é um particípio na voz média, acusativo singular, vem de onomadzo, que por sua vez vem de toônoma, que é o nome. Então, onomadzo é nomear, expressar pelo nome, chamar, e eu traduzi como a dita denominada. Por causa da função adjetiva, né, que o particípio muitas vezes assume. Então, a dita denominada sapiência. A dita denominada sapiência, perita prota. Esse peri, de acordo com, taprota aitia, as primeiras causas. Aqui, eu fui buscar referência disso, e aitia, né, a gente viu a aitia no feminino, reaitia, né? Só que aqui está no neutro plural, né? Então, não pode ser aquele, né? Eu imagino. Não pode ser aquele. Só pode ser, então, uma substantivação do adjetivo aitios, né? Inclusive, eu encontro essa referência aqui no dicionário, que no neutro, to aition é a causa, né? Aqui eu digo que o artigo substantivo é advérbio, né? Como, por exemplo, poloi muitos e roi poloi a maioria. Então, se aitios é culpável, responsável, to aition seria a causa, a responsabilidade, a culpa. E aqui o adjetivo seria o prota. Prota, a gente já viu, vem de protos. Proto, proto e próton. Aqui, protos, proto e próton. De acordo com as primeiras causas e de acordo com os princípios, ou as origens, aqui no acusativo plural, tazarkaz.
Quanto às traduções, o único probleminha que eu tive foi nesse finalzinho aqui, porque algumas traduções colocam as primeiras causas e os primeiros princípios, como se primeiro também estivesse se referindo a Arcás, né? Aqui, o Tricô e o Angione atribuem primeiras tanto para causas quanto para princípios. O Reale diz certas causas e certos princípios. Então, esses certos também apareceu em várias traduções. Eu acho que na latina também aparece, né? Não sei por que eles colocaram certos, né? Ta pro taitia caetás arcás. E o Ross é o único que parece diferenciar, né? Com as primeiras causas e com os princípios das coisas. Então é isso, pessoal. Eu acho que sobrou um tempinho para a gente comentar algumas partes que ficaram meio em aberto. João, Yuri fez 2 comentários aí novamente. Opa! No sentido de origem, o que vem primeiro? Uhum. Ah, sim, realmente, né? Princípios seria mais Realmente, acho que eu colocaria origem, né? Colocaria origem, porque princípios vai ter uma função mais técnica em Aristóteles. Eu acho que eu reservaria essa tradução para outros momentos. Não sei se é isso que o Yuri está falando. Mas eu substituiria talvez por origem, né? E sobre as origens. As primeiras causas e origens. Mas princípio no sentido de que vem primeiro. No sentido de que vem primeiro. Acho que é essa última, né, que ele comentou. A diferença está no acento, é a forma adjetiva do adjetivo haitios. O Yuri não pode abrir o microfone, né? Acho que ele está comentando sobre isso aqui, né? É a forma... É a forma adjetiva do adjetivo haitios. Forma substantivada. O acento indica que, então, ela está substantivada. Então, seria isso, né? Segundo Yuri. Não tem nada disso que eu falei. Substantivação por ser um adjetivo aqui. Oi, agora eu consigo, João. Tudo bem? Tudo bom, Yuri? Tudo certo. Na verdade, esse primeiro comentário, você disse que era a forma substantivada, né? A Aitia, por conta do artigo, mas é isso mesmo que eu estava comentando pela diferença do acento, é que a Aitia, né, o substantivo reaitia, ele tem um acento no segundo iota. E o adjetivo aitios é o acento no primeiro. Aí a diferença entre a forma adjetiva e o substantivo é pelo acento. Era isso. Ah, sim, verdade. Realmente não tinha notado isso. Ô, Yuri, conta essa questão aqui aqui, que você tinha comentado. Eu não consegui ver. Ah, sim. Esse trecho esse é um pouquinho complicado. Aí o que a gente tem, João, nesse caso, é o de A, né, de A mais acusativo, e aí o que está no acusativo é o infinitivo substantivado. E aí a gente teria esse infinitivo substantivado, na verdade, ele está num bloco, porque o artigo vem primeiro, o infinitivo depois desse adjunto adverbial, e ele, na verdade, é me pros crescem, né? Então, ele estaria relacionado, tudo isso é o infinitivo. Tudo isso que está aí dentro, né, do artigo substantivo, está sendo compreendido como um bloco. E aí, a possibilidade que eu comentei com você aqui no chat era que, na verdade, esse tas epistemas funcionasse como o sujeito desse infinitivo. Considera-se, né, por causa do não ser. Mas aí quem é o sujeito desse infinitivo seria o tas epistemas, porque quando o sujeito do infinitivo é diferente do sujeito da oração principal, ele vem no acusativo. Então a gente teria isso. Por causa de
as epistemas, né, as habilidades, não serem para a necessidade ou serem para o uso, né? Seria uma coisa assim, por causa da epistema deles, né? Não serem para a necessidade ou para o uso. Foi Entendi. o comentário. Eu até pensei em colocar os conhecimentos em outra ordem, né? Porque é o sujeito, no caso, né? Mas legal. Mas nesse caso, eu acho que a maneira que você traduziu ficou bem mais claro, porque em grego fica muito truncado, né? Essa construção, por causa de, o ser, aí a gente desenvolvendo da maneira como você traduziu, acho que ficou bem mais claro. É isso mesmo. Uhum. Mas só a explicação que eu não consegui. E essa parte aqui também, o Yuri também deu um salve para mim quando eu estava fazendo a tradução. Achei que ficou bem mais simples, né? Ver como dois genitivos absolutos aqui. Então é isso, pessoal. João, agradecer muito. Foi excelente sua apresentação. Gostei muito dessa dinâmica de sinalizando, né, no próprio arquivo que você está apresentando no seu PDF. Achei muito prático, virou uma lousa, né? Muito legal mesmo. Eu fiquei viciado nisso. Eu achei muito legal, porque vai fazendo ao vivo e a cores o negócio, a cores mesmo, né? E Yuri também, agradecer o Yuri pela participação nos comentários, muito pertinentes, e todos os demais também que comentaram no chat. Bom, então a gente finaliza nosso encontro de hoje, muito satisfeito mesmo, foi extremamente produtivo. Parabéns, viu, João? Um abraço para vocês, gente. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade.